Boa tarde, amigos queridos. Espero que estejam todos bem. Comecemos essa tarde com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai os nossos erros, assim como também devemos perdoar aqueles que erram conosco. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Hoje, meus amigos, daremos início ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. O título do capítulo 25 é Buscai e achareis. Então nós vamos procurar nessa tarde a entender um pouco o que quer dizer este buscai e achareis. De início, pelo título, já podemos ver que depende de uma ação. Buscai, ou seja, o tempo verbal nos diz: ide atrás, vá buscar, vá fazer por onde, se esforce para e vai achar o que procura. Ou seja, saia da inércia. Então, vamos ler um trecho do capítulo e estudando assim, de pouquinho em pouquinho, para que possamos entender de verdade. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, não vos inquieteis pela posse do ouro. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá a aquele que bater à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou, em se lhe pedindo um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Isso está em Mateus 7, 7 a 11. Vamos entender um pouquinho este trecho. Buscai e achareis. Pelo tempo verbal da colocação neste trecho, vemos que o tempo todo Jesus nos diz: saia da inércia, vá atrás, vá buscar. Mas precisamos entender que nem sempre teremos aquilo que pedimos. Por quê? Porque nem sempre aquilo que pedimos é o que necessitamos. Então, nós vamos ter aquilo que necessitamos. Por exemplo, nós em relação aos nossos filhos. Filho, vai escovar o dente, vai tomar banho, vai estudar. E aí, o que fazemos nós? Então, nós os fazemos seguir o que é necessário no momento a eles. Por mais que a gente diga, vai escovar os dentes, é hora do banho. Ah, não, hoje não. A gente sabe que é necessário. Então, ao invés de deixá-los assistindo a TV, que é o que eles pedem naquele momento, nós vamos ali como seus guias e protetores, como aquele que está ali para os dirigir e os mostrar o caminho certo, mostrar que a hora é de escovar os dentes sim, de fazer o que é necessário. Assim Jesus faz conosco.
Temos que crescer com o aprendizado. A fala não é buscai e vos será dado. Não, e sim achareis. Você vai achar, você vai se esforçar, você vai caminhar para conseguir. E é aí que está o mérito, é aí que está o resultado das conquistas e também nos faz refletir sobre o que pedir. Estou pedindo o supérfluo ou estou pedindo o necessário? Estou pedindo aquilo que me envaidece, que me dá orgulho? Ou estou pedindo aquilo que me alimenta o corpo, a alma e o espírito e que me faz tornar-se melhor? Então vamos continuar para entendermos mais. O item 2. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscai e achareis é semelhante a este: ajuda-te e o céu te ajudará. E o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Na infância da humanidade, o homem apenas usa sua inteligência à procura dos alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades e defender-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando-o dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se, ou seja, Deus o deu a vontade de progredir. E esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, visto que é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Além do alimento material, é preciso alimentação espiritual. E é assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. Nesse trechinho nós vemos que nós precisamos, com o aprendizado que adquirimos, saber o que desejar, saber o que estamos pedindo e ter o mérito, o merecimento. Continuemos. Porém, o progresso que cada homem realiza individualmente durante a sua vida é muito pequeno, até mesmo imperceptível para um grande número deles. Como é que então a humanidade poderia ter progredido sem a pré-existência e a reexistência da alma? Ou seja, meus amigos, aqui ele está falando do reencarne. Como haveria essa progressão se a cada vez que o indivíduo nascesse, ele nascesse ali como uma tábua rasa, com zero de aquisição de conhecimento das coisas necessárias e conhecimento moral? Então ele está falando um pouquinho sobre isso. Supondo-se que as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade não progrediria, visto que seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam de fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se isto ocorresse, não haveria razão para que o homem fosse hoje mais avançado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário,
retornando com o progresso que adquiriu e acrescentando a cada reencarnação alguma experiência a mais, a alma passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material e desta à civilização moral. Isso também pode ser visto no capítulo 4, no item 17. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Ou seja, se nós não trabalharmos, não nos mexermos, nós iremos nos atrofiar. Haja visto pessoas que estão há muito tempo acamadas, os membros atrofiam. E se não o obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade e disse-lhe: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo sereis filhos de vossas obras, tereis o mérito de sua realização e sereis recompensados segundo o que fizerdes. Aqui nós vemos algo que nós já vimos em vários trechos do Evangelho. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Não temos que culpar ninguém. Ai, tá tudo errado comigo porque fulano fez isso para mim, cicrano fez aquilo. Somos herdeiros de nós mesmos. Hoje aqui estamos fazendo a semeadura da nossa próxima existência. Aquilo que aprendemos de verdade, mas de verdade, gente, e colocamos em prática, fica conosco e nos acompanha do lado espiritual. E quando retornarmos, teremos como bagagem para partirmos dali e não estarmos como no início, que éramos os primatas selvagens, em que apenas pensávamos na sobrevivência do corpo, de nos livrarmos dos animais selvagens, de acharmos cavernas para nos protegermos. O aprendizado nos acompanha. Nada material nos acompanha, mas o aprendizado na área intelectual, no setor moral, isso será a nossa bagagem para o lado espiritual e com a qual poderemos também contar quando regressarmos de novo aqui à Terra. Se Deus quiser, a Terra, né? Vai depender de nossas atitudes continuarmos aqui ou não. Então, saibamos semear. É por causa deste princípio que os espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas, porque o levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de abaixar-se para pegar e nem mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto se tornaria sábio, ambos sem nenhum esforço, e se atribuiriam o mérito do que não fizeram. Ou seja, nada acontece sem o trabalho, sem a busca e sem o merecimento. Aquele que vem e parece que do nada descobriu algo, não foi bem assim. Ele já trabalhou por outras encarnações esse conhecimento e agora entra ali aquilo que nós vimos há pouco. Ele é herdeiro de si mesmo. Ele está colhendo os frutos de outras encarnações, porque para ele, alguém que não passou por nenhuma daquelas experiências de descobertas, vai ser algo tão difícil de chegar. E de repente, essa pessoa, num insight,
consegue descobrir ali coisas importantíssimas. Por quê? Porque em outra encarnação ele já estudou, já buscou e já descobriu um tanto sobre aquilo. Então agora, por menos que ele se esforce, mas nós vimos que é necessário um esforço sim, ele consegue as descobertas como se fosse assim uma sequência, como uma graduação da primeira série para a segunda, para a terceira. Em cada encarnação, se nós bem trabalharmos numa delas, a gente vai tendo um pouquinho desse conhecimento adquirido. Os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá, ao dizer: andai e chegareis. Encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Nós vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. Isso ele pede também para consultar no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, item 291 e os seguintes. Ou seja, temos que saber pedir ajuda para que tenhamos, pedir compreensão, para que saibamos nos melhorar, para que tenhamos força para tirarmos as pedras do nosso caminho, para quando voltarmos já termos conseguido resolver aquele obstáculo. Que pedras são essas, né? A gente está pensando naquele pedregulho que tem no meio da rua? São vários tipos de pedras, de várias naturezas. E os mais difíceis não são as pedras ali minério. É o orgulho, o egoísmo, a falta de empatia com o outro, aquela fofoquinha básica, sabe? Que parece que não vai machucar ninguém, mas que machuca sim, que desdenha o próximo. E o próximo quem é? Nosso irmão, se somos todos filhos de Deus. É o julgamento que fazemos de tudo e de todos, que ainda continuamos fazendo, embora estejamos aprendendo. Sabemos que quando vemos uma notícia difícil na TV, devemos buscar o auxílio do Pai e fazer uma oração. Mas o que a gente faz antes? Ainda somos encarnados, julgamos, depois lembramos, mas estamos a caminho. São as pedrinhas que têm que ser tirada. Por quê? Porque o merecimento vem através do esforço, do trabalho e do nosso melhoramento moral. Então essas pedras nem sempre são de minério, mas são de atitudes e posições que temos ainda perante a nós e perante ao próximo. Continuemos a leitura. Do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar e, como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e nunca vos serão recusados. Batei à porta e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão punição do vosso orgulho. É este o sentido das palavras de Cristo. Buscai e achareis, batei e vos abrirá. Então, o que vemos aqui? A gente precisa se lembrar que Deus ensina com o tempo. Ele é paciente. Nós vimos no capítulo anterior, que acabamos de estudar, que devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Cada um tem seu tempo de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, de aprender e apreender, de guardar dentro de si aquilo que aprendeu e utilizar, colocando em prática.
Isso é aprender, é o responder com o resultado do que aprendeu. Deus ensina o tempo todo. Deus não castiga. Deus ensina com a lei que cabe a todos, de ação e de reação. Ou seja, cada um receberá de volta de acordo com aquilo que emanou, de acordo com aquilo que vibrou, através do pensamento, através do sentimento e da ação. Desde lá da forma de embrião, de uma atitude que vamos ter, ela inicia ali, como um embriãozinho em nosso pensamento, que por vezes pode ser tão minúsculo e se dermos asas, cresce como uma massa de pão que fermentada dobra de volume. Aí devíamos estar atento. Qual era aquele embriãozinho? Era algo que iria nos nutrir de algo bom, de ensinamentos, de coisas boas, para que pudesse sim, como pão fermentar, dobrar de volume e ser dividido e passado ao próximo? Ou ainda, apesar de todo estudo e todo esforço, porque cada um de nós que estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos nos esforçando para nos melhorarmos. Ou será que ainda quando vem aquele embriãozinho em forma de um pensamento difícil, damos asas à imaginação e deixamos da mesma forma que se multiplique como o pão? Então, meus amigos, nós temos que prestar atenção ali, nesse germenzinho minúsculo que inicia no pensamento, na casa mental. Nós devemos ter uma casa limpa e arejada, e a mente também, para que saibamos pedir, para que possamos achar, encontrar, buscar. Porque se pedirmos o que é ruim, não é Deus quem vai nos dar e nos castigar, somos nós que vamos atrás. Então, que Deus nos oriente e que possamos, a partir dos estudos que vamos fazendo no decorrer do tempo, aprender a pensar, a buscar, a pedir com clareza aquilo que seja bom a nós e ao nosso próximo. Que saibamos vibrar amor e que assim seja. Ótima tarde a todos e até breve. Boa tarde a todos, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Confiantes em Deus, confiantes em Jesus sempre. Contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Este é o Livro dos Espíritos, o qual vamos estar ali estudando, nos aprofundando, certo? Nós já lemos, como eu peguei a tradução aqui do Herculano Pires, nós já lemos a introdução ao Livro dos Espíritos que ele faz, né? E agora vamos iniciar a introdução ao estudo da doutrina espírita que Kardec faz para nós. Na íntegra será colocada essa introdução no site. Nós vamos estar aqui destacando alguns pontos dos itens que Kardec vem nos relatar.
iniciando por espiritismo e espiritualismo. Kardec faz assim a diferença entre essas duas palavras, que vai ser um ponto fundamental no entendimento da doutrina para todos nós. Vamos lá. Espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo, alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar da palavra espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença da existência dos espíritos, as palavras espírita e espiritismo, nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligível, deixando para espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por fim as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Item 2. Alma, princípio vital e fluido vital. Kardec nos diz: há outra palavra sobre a qual igualmente devemos nos entender, porque é uma das chaves da doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material. Não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Nesse sentido e por comparação, dizem de um instrumento quebrado que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada um absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte, mas é quase como se nada restasse, pois não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com essa opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. Panteísmo. Isso se chama panteísmo. Agora, segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque, sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinança entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Para evitar confusões, aí Kardec coloca aqui, voltando um pouquinho, essa palavra tem, portanto, voltando mais um pouquinho, sem discutir o mérito dessas opiniões e não considerando senão o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma
constituem 3 ideias distintas, que reclamariam cada uma um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, significação tríplice, e cada qual está com a razão segundo o seu ponto de vista ao lhe dar uma definição. A falha se encontra na língua, que não dispõe de mais de uma palavra para 3 ideias. E aí sim, olha, para evitar confusões, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma de suas ideias. Pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais comum, mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Então Kardec deixa muito claro aqui que a alma é o espírito que sobrevive à morte do corpo. Na verdade, alma e espírito têm a mesma significação, mas para efeito de estudo, nós vamos sempre, por indicação de Kardec, da espiritualidade, para facilitar, entender que, embora tenham o mesmo sentido, alma e espírito, nós utilizaremos a palavra alma para designar o espírito encarnado. E espírito, o espírito mesmo que está desembaraçado do corpo físico. Bom, aí ele vem falar um pouquinho do princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. O princípio da vida material e orgânica, veja, comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida, diz Kardec, podendo existir sem a faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. Então, princípio vital, que dá a vida, mesmo que o ser não tenha capacidade de pensar, ele tem vida. A planta tem vida, não tem? Então, os outros animais e o homem. A palavra vitalidade, diz Kardec, não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, e essa ideia é mais comum, ele se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Como veremos, os corpos inertes absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital. Segundo certas opiniões, não seria outra coisa senão fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, há um fato incontestável, pois resulta da observação, e é que os seres orgânicos, vegetais, animais e o homem, orgânicos, possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Por exemplo, a planta. Ela vive, mas não pensa, nem é inteligente. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas, dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, que é a espécie humana.
Então, Kardec, só nesse trechinho, já nos ensina aqui, então, que existem espécies orgânicas, né, que têm inteligência e também pensamento, princípios, né, da inteligência e do pensamento, e o utilizam. Mas entre essas espécies orgânicas, por exemplo, a gente sabe, né, conhece tantos animais inteligentíssimos, né, mamíferos assim, por exemplo, o cachorro, o cavalo, a baleia. Então a gente sabe o quanto esses animais, até pela ciência, são inteligentes, né? Então, são espécies orgânicas, mas entre as espécies orgânicas há uma dotada, além da inteligência e do pensamento, de um senso moral especial, e essa é a espécie humana. Por isso que nós, enquanto humanos, que já evoluímos para ter esse senso moral, é que somos responsáveis pelos resultados dos nossos atos, certo? Agimos já com alguma condição de uso dessa questão moral, desse senso moral, diferente dos animais. E aí, num outro item, Doutrina e seus contraditores, Kardec comenta com a gente o seguinte: a doutrina espírita, como toda novidade, tem seus adeptos e contraditores, aquelas pessoas que não acreditam, né? A maior parte dessas pessoas, fazem objeções que trazem a doutrina, eles provêm de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento formado com muita ligeireza e precipitação. Então, ele comenta que os contraditores normalmente fazem um julgamento muito rápido da doutrina sem se aprofundar e sem conhecer, né? E aí ele diz que recordaremos inicialmente em breves palavras a série progressiva de fenômenos que deram origem a essa doutrina. Então, Kardec inicia comentando com a gente desde os primeiros fenômenos que foram observados, dos objetos se mexendo, né, que foram vulgarmente ali chamados como mesas girantes ou danças das mesas. E aí esses movimentos se produziram. Aliás, esses fenômenos se produziram apresentando movimentos estranhos, com ruídos estranhos, golpes estranhos, sem uma ordem, né, desconexos, enfim. E esses fenômenos se propagaram na Europa, né, só que ocorria em várias partes do mundo ali, né. E aí esses contraditores, sempre achando que podia ser alguma armação, tal, foram querendo também, ou resultado das coisas que já se conhecia, foram querendo negar todos esses fatos. E aí diziam, né, que esse fenômeno poderia ter sido iniciado por conta da eletricidade, ou mesmo o movimento circular natural do universo, de repente poderia estar corroborando com esses fenômenos, enfim. Mas aí Kardec vai estudando isso, comentando com a gente, né, que para todas essas objeções vinha ali as respostas, né? Por exemplo, com relação ao movimento circular, não era sempre circular o movimento como se dá no universo, né? Que por vezes era brusco, desordenado o movimento de um objeto. Então foi caindo por terra todas essas objeções, né? E aí Kardec comenta essa questão com a gente nesse item. Que até o homem, muitas vezes sábio, por orgulho, muitas vezes não aceitou ou não quis aprofundar-se no caso, né? Ouvindo falar assim, mesas girantes, eu vou me aprofundar nesse tema de mesas girantes. Isso só pode ser uma coisa que não tem nenhuma veracidade. Então Kardec comenta até a questão das palavras, o quanto essa questão das palavras, da colocação das palavras diante de algum fenômeno pode prejudicar ali o entendimento desse próprio fenômeno,
certo? E depois vem um item sobre as manifestações inteligentes. Então, ele diz: se os fenômenos de que nos ocupamos se restringissem ao movimento dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas, mas não aconteceu assim. Estavam destinados a nos colocarem na pista dos fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se haver descoberto que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Esta via, uma vez aberta, um campo, que se oferecia um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. E aí Kardec faz algumas perguntas para que possamos fazer reflexões. Olha, mas haverá realmente nesse caso uma potência inteligente? Se essa potência inteligente, o que é ela, qual é a sua natureza, qual é a sua origem, e é ela superior à humanidade? Então, Kardec começou a fazer as perguntas certas, né? E aí ele continua dizendo: as primeiras manifestações inteligentes verificaram-se por meio de mesas que se moviam e davam determinados golpes, batendo um pé, e assim respondiam, segundo o que se havia convencionado por sim ou não, à questão proposta. Em seguida, obtiveram respostas mais desenvolvidas por meio da letra do alfabeto, né? E a justeza das respostas, diz Kardec, e sua correspondência com a pergunta provocaram admiração. O ser misterioso que assim respondia, interpelado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito. Deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia, então, pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Kardec nos diz isso e é muito bacana. Imaginem que legal ter convivido naquela época com ele, descoberto todos esses fenômenos e os motivos pelos quais, né, esses fenômenos se colocaram, vieram, o estudo, o aprofundamento que ele fez. Aí ele continua dizendo assim para a gente: esse meio de correspondência, que é através das mesas, era muito incômodo, né? O espírito, e esta é também uma circunstância digna de nota, indicou outro meio. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptar-se um lápis a uma cesta ou um outro objeto, né? Colocar sobre a folha de papel. E, movimentada pela mesma potência oculta, que faz girar as mesas, né? Só que ao invés disso, de uma forma mais simples, né? Foi ali, o lápis foi escrevendo por si mesmo, formando palavras, frases, discursos inteiros de muitas páginas e tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, e isso com tanta rapidez como se escrevesse à mão. Então vejam que coisa maravilhosa que foi ocorrendo. O próprio espírito ali, a espiritualidade através dos espíritos foram dando as dicas, e aí foi deixando de ser aquele fenômeno mais grosseiro de mesa, de não sei o quê, de batidas, de ruídos, para o entendimento, que iniciou a partir daí o entendimento e o desenvolvimento da psicografia, que é o próximo item. Então Kardec coloca: mais tarde reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão, e o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. E esse hoje
um meio mais comum, tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é bastante considerável e se multiplica dia a dia. A experiência, por fim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente se verificar através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Num outro parágrafo, Kardec diz: as respostas, em certos casos, revelam um teor de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados e sublimes que não podem vir senão de inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas e mesmo tão banais que a razão se recusa a admitir que possa vir da mesma fonte. Essa diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências são humanas ou não? Esse é o ponto a esclarecer e sobre o qual se encontrará nessa obra a explicação completa, tal como foi dada pelos próprios espíritos. É muito bonito, né? Então, ele comenta mais algumas coisas sobre esse item e vai lá para o item 6, que já é o resumo da doutrina dos espíritos. Kardec nos diz: os seres que se manifestam designam-se a si mesmo, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios, e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na terra, constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Resumiremos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Bom, nós, pela questão do tempo, eu vou ler rapidamente essas objeções, esses pontos principais da doutrina aqui, e aí nós que já iniciamos algum estudo e estamos em contato com a doutrina, vamos reconhecer aqui nesses pontos muita coisa legal. Olha só: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, o mundo dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante os demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há 3 coisas então no homem. Primeiro, corpo material, corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Lembram-se que o princípio vital contém o fluido vital, que retira do fluido universal? Então, tudo parte do fluido universal para as questões materiais. Segundo, a alma ou ser imaterial é o espírito encarnado no corpo. Terceiro, o liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais.
e pelo corpo a natureza dos animais, das quais possui os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Bom, nós vamos estar encerrando aqui por conta do horário e vamos dar continuidade no próximo encontro a esses pontos principais e maravilhosos da nossa doutrina. Que Deus Pai, nosso mestre amigo, possa nesse instante nos auxiliar a compreender de maneira muito simples e profundamente a essa doutrina maravilhosa que alcança o nosso coração, que alcança o nosso entendimento, para que possamos assim compreender que a vida material é passageira, compreender que somos todos criados por Deus, vivendo na pátria espiritual e que para passar por provas e expiações, para evoluir, necessitamos naturalmente passar pelo processo da vivência no corpo material, para ali compreender melhor as relações, irmos para a prova. Como uma criança vai para a escola e faz a prova para ali verificar tudo o que aprendeu. Agradecemos muito a Deus por isso, porque isso torna o nosso entendimento mais leve das coisas que nos atingem, sabendo que a nossa pátria espiritual, depois de tudo feito no maior esforço, no maior carinho, na maior dedicação aqui na matéria, encarnados, haveremos de dar prosseguimento com o amparo da espiritualidade amiga, eternamente para o nosso progresso espiritual. Que Deus Pai, então, nos conceda sempre a oportunidade do estudo e do aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar aos nossos irmãos e não nos deixe cairmos em tentação, livrando-nos sempre de todo o mal. Que assim seja.